Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. És um admirador de café? Gostas de misturas? Então isto hoje é para ti. É uma das empresas de maior sucesso, destacando-se não só no seu país de origem, os Estados Unidos, como em todo o mundo. Com mais de 32 mil lojas espalhadas por mais de 82 países, transformou a experiência de tomar um simples café, inspirando um contacto mais personalizado e uma sensação de acolhimento. Talvez por isso tenha conseguido tanto sucesso. E 23 lojas em Portugal. Hoje analisamos a Starbucks. Vamos a isso. Antes de começar, tenho sempre de vos pedir que, se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também alerto que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. Se não conheces ainda a Starbucks, é uma empresa cuja atuação se prende com o fornecimento, torrefação e retalho do mercado de café de alta qualidade. Se a parte da alta qualidade é subjetiva, a tareia que deu no S&P desde a última grande crise financeira não o é. Assim que, caso tivesses aproveitado a boleia de 2010, terias multiplicado o teu investimento por mais de 6 vezes nos últimos 12 anos. Ora, as ações da empresa perderam cerca de 30% do seu valor desde o início do ano, assim que importa perceber se é uma boa oportunidade de investimento e passamos imediatamente para a análise do negócio. A Starbucks tem um modelo de negócio que, apesar de ser algo parecido com a McDonald's, que vimos no episódio 75, tem algumas nuances diferentes. A empresa tinha em 2021 mais de 33 mil lojas por todo o mundo, das quais pouco mais de metade, 17 mil, são operadas por si. As restantes são licenciadas para que outras empresas ou indivíduos usem a marca, vendendo os típicos cafés, chás ou outros produtos, pagando uma percentagem da receita à Starbucks. Este modelo assenta na premissa de que a Starbucks importa o café, sobretudo da América Latina e Sudoeste Asiático, torra o mesmo nos seus armazéns e também é responsável pelo transporte do mesmo às lojas próprias e às licenciadas. Isto é, como imaginam, uma exposição elevada ao ambiente inflacionário que se vive um pouco por todo o mundo, já que o preço do café mais do que duplicou desde 2020 e o transporte, com a situação dos combustíveis, também puxa os custos para cima. A empresa tem passado alguns desses custos para os clientes através de aumentos sucessivos e também já vamos perceber como é que isto tem afetado as suas margens. A nível de exposição internacional, a maior parte da receita vem dos Estados Unidos, cerca de 70%, e com mais de 5 mil lojas na China, que representam atualmente 12% da receita total. Este é um mercado com grande potencial, mas que naturalmente apresenta algum risco devido à posição comercial algo tensa entre os dois países, Estados Unidos e China. E com a situação de Taiwan algo caliente, é necessário também ter isto em conta. A título de curiosidade, a empresa vende maioritariamente bebidas, como se isto fosse uma grande surpresa. Antes de passarmos para o registro dos últimos 10 anos, vamos dar uma olhadela rápida pelos 2 trimestres de 2022 para ter uma ideia do estado atual das coisas. Ora, as receitas da empresa aumentaram 17% face ao ano passado, mas os custos de produção e distribuição aumentaram mais, cerca de 23%, e os custos de operação também aumentaram na casa dos 18%. O que só pode significar uma coisa: as margens vão garantidamente contrair. A margem operativa passou de 14,2% para 13,6% e a margem líquida de 9,6% para 9,5%. E como devem calcular, não são nada boas notícias. Olhando para o balanço, atualmente a posição da empresa é algo débil. É verdade que tem mais de 4 mil milhões de dólares em caixa, mas também é verdade que os ativos são inferiores aos passivos. A dívida a longo prazo é 3 vezes superior ao montante em caixa e vai ser importante entender como é que está estruturada. Reparem também como os inventários cresceram bastante para fazer face à escalada dos preços de produção do café. Olhando para os fluxos de caixa até agora, 2022 não está muito animado, com menos 700 milhões de fluxos operativos e um capex quase
30% mais alto. Começam a perceber o porquê do preço da ação ter sofrido tanto nos últimos tempos? Olhemos então para a última década de resultados e vejamos se a situação é a mesma ou se finalmente temos alguma notícia animadora. A nível de receita, vemos que a empresa tem crescido a um bom ritmo e também é visível o impacto da pandemia em 2020, quando teve de encerrar muitas lojas devido aos confinamentos. Crescimentos anuais na última década de 8%, mas que se olharmos apenas para os últimos 3 anos ficam-se pelos 3%. A margem bruta apresenta um ligeiro declínio, mas rondou os 30%, que é bastante saudável. A nível de EBITDA, também tem sido crescente, a 9% ao ano na última década, mas é notório o abrandar do mesmo se apenas contabilizarmos os últimos 3 anos. A nível de benefícios líquidos, também têm sido crescentes, com a margem líquida a rondar os 15% em anos normais. O número de ações em circulação até tem estado a crescer, o que à partida é um fator positivo, mas já vamos ver mais adiante a que custo é que isto acontece. O dividendo parece estar coberto com alguma segurança, já que normalmente quer os fluxos de caixa livres, quer os benefícios por ação, são superiores ao mesmo. A nível de balanço, já tínhamos visto sinais preocupantes e aqui acabam por se confirmar. Entre 2018 e 2019, a empresa deixou que os passivos superassem os ativos e temos agora uma situação onde o valor em livros da empresa é negativo. E, portanto, é uma posição muito delicada para os acionistas. Se olharmos para os fluxos de caixa, vemos que apresentou sempre fluxos operativos positivos, com um capex reduzido, o que permite ter fluxos de caixa livres, as colunas amarelas, positivas. Se repararem, nos anos 2018 e 2019, a empresa gastou imenso dinheiro na recompra de ações e, se em 2018 a recompra até estava assegurada pelo fluxo de caixa livre, em 2019 gastou uma quantidade exorbitante de dinheiro que não tinha. Quem é que saiu beneficiado? Perguntam vocês. É que isto de recomprar ações não beneficiou a companhia em nada, só os quadros executivos. Talvez por isso se mudou o CEO e voltou novamente o Howard Schultz, qual Messias, para tirar a companhia do caminho errático que estava a seguir. Depois de, imaginem lá, já o ter feito 3 vezes no passado. Já deu para ver que uma das principais medidas que este novo CEO tomou foi: não há cá buybacks para ninguém. A prioridade são os trabalhadores e a redução da alavancagem. Que ainda não é muito preocupante, nas 1,3 vezes o EBITDA, mas que limita a flexibilidade da empresa. No que respeita à estrutura da dívida, a Starbucks vai pagar perto de 1.000 milhões todos os anos, o que é sensivelmente um quarto dos fluxos de caixa livres. E mesmo os juros dessa dívida, que equivalem mais ou menos a 450 milhões por ano, estão bem cobertos pela receita operativa em perto de 10 vezes. Assim que a dívida não me parece que seja um problema nos próximos tempos. Vamos então tentar determinar o crescimento da empresa e se pode ser ou não um bom investimento. Para os que são novos aqui no canal, a ideia deste primeiro exercício é perceber qual o retorno anual que posso esperar nos próximos 10 anos se investisse na empresa ao preço atual, e para isso necessito estimar o EBITDA a futuro. Se ainda assim estás a começar neste mundo dos investimentos, recomendo visitares os episódios anteriores, sobretudo o episódio 30, onde eu explico estes métodos mais ao detalhe. Bom, então, estimando o EBITDA, aqui defino 3 cenários, onde até 2025 o EBITDA cresce segundo os analistas, com pequenas variações, e a partir daí retorna à média histórica. Mantendo o número de ações constante neste período e com diferentes ponderações para os cenários que vos mostrei, obtenho um valor da ação em 2031 de $251. Vocês podem ver as projeções dos diferentes cenários no gráfico em baixo. Estes $251 representam uma valorização anual de quase 12%, o que é bastante acima da média do mercado. Olhemos então agora para um segundo método, os fluxos de caixa descontados, para ter mais do que uma referência. Aqui o procedimento é semelhante, novamente 3 cenários distintos, com 3 ponderações diferentes. Sabendo que o crescimento anual dos últimos 10 anos é de 12%, eu defini crescimentos entre os 4% e os 14%. Para um retorno anual de 8%, então, o valor intrínseco da ação ronda os $74. Em 2031, os mesmos fluxos de caixa aplicados uns múltiplos razoáveis, dar-nos-iam um valor de $132, praticamente metade do que vimos com o EBITDA. Ok, vamos lá então resumir. É verdade que as receitas, o EBITDA e os fluxos de caixa são todos positivos e crescentes. A alavancagem da empresa é inferior a 3 vezes, o que é uma boa notícia, mas o número de ações em circulação, apesar de não ser inferior ao número de há 10 anos atrás, tem vindo a diminuir. Na avaliação que fizemos, podemos esperar retornos anuais entre os 5%
e 11%, dependendo do método que utilizamos e excluindo o dividendo. Assim que, face ao valor atual, na minha opinião, a empresa está sobrevalorizada e apenas seria interessante a valores que rondem os 74 dólares. Atualmente, a Starbucks apresenta um preço inferior à média histórica do preço-benefício, mas se tivermos em conta a média da indústria, então está bem acima. Já sei, existem imensas desculpas para não investir na empresa. Temos o cenário macroeconómico a adicionar pressão sobre as margens da empresa, numa altura em que alguns trabalhadores ameaçam forçar sindicatos a exigir melhores condições, o que, tudo junto, só se vai traduzir em mais custos para a empresa. Temos a tensão geopolítica entre Estados Unidos e China a colocar em risco a expansão da empresa no mercado asiático, temos o abrandamento do crescimento da empresa nos últimos anos, enfim, é só escolher. Mas não se esqueçam que o volume de café consumido mundialmente não para de aumentar, que os Estados Unidos, juntamente com a União Europeia, são as duas geografias onde mais se consome café, que o número de lojas da Starbucks a nível mundial continua a aumentar, que nos Estados Unidos não só é líder de mercado nos cafés pronto a beber, como também está bem classificada no que respeita à venda de grãos de café. Espera lá, mas a Starbucks cobra preços exorbitantes, é um mercado de luxo, não é assim tão linear, nem todas as pessoas têm dinheiro para beber um café E é verdade, é um produto mais premium e onde é que acham que está a maior parte da classe média alta? Na Europa e nos Estados Unidos. E num mercado que se espera que cresça 13% ao ano até 2026, a Starbucks está, na minha opinião, bem posicionada para beneficiar desse crescimento. Só tem de sobreviver a este período negativo onde luta contra vários fatores. Esta foi uma análise ligeiramente diferente das que costumo fazer, eu usei como referência uma das folhas que partilho no Patreon, também para vos mostrar um pouco com o que podem contar ao apoiar o canal através dessa plataforma e assim juntarem-se a uma comunidade que cresce todos os dias. Não se esqueçam de deixar a vossa opinião sobre a Starbucks na caixa de comentários. Esta semana os mercados continuaram a subida que já traziam desde o início do mês. O S&P, por exemplo, leva mais de 7% de valorização só neste mês de julho. Foi ainda confirmada tecnicamente uma recessão nos Estados Unidos, na quinta-feira, depois de mais uma contração do PIB, desta vez no segundo trimestre, de quase 1%. Isto depois do Banco Central americano ter decidido, mais uma vez, aumentar as taxas de juros em 0,75%, estando agora os valores de referência perto dos 2,5%. Por cá, a inflação não dá descanso e, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, está agora perto dos 9,4% e é caso para dizer: enquanto não houver aqui, alguém que ponha a mão nisto, isto nunca vai longe, nunca ganhamos nada. Respeita às empresas do portfólio. 3 subiram os dividendos, a Mondelez em 10%, o Banco Wells Fargo em 20%, Vistra em 4%. O próprio portfólio também fechou a semana nos 26% de valorização e espero fechar o mês de julho com perto de 49 dólares recebidos, estando em falta os 4,5 dólares da empresa EOG Resources. Esta semana não houve compras, parece-me a mim que vai acontecer um rug pull. Este rally no mês de julho do S&P 500 é um bull trap e vai, na minha opinião, voltar aos 3.500 pontos nas próximas semanas. Aliás, este cenário até nem é nada de novo, reparem como em 2008 o mercado, na iminência de uma recessão que trazia atrás o mercado imobiliário, se comportou quase a papel químico. Posso estar enganado, mas acho que a grande correção ainda está por chegar. No que respeita ao Bitcoin, há umas semanas mencionei que ia muito provavelmente atingir os 24 mil dólares e que iria voltar para a zona dos 20 mil. A segunda parte ainda não se cumpriu, é verdade que se inverteu a tendência num gráfico diário, mas no gráfico semanal isto ainda não aconteceu. O que significa que pode existir aqui momentaneamente uma valorização a curto prazo, mas que a médio prazo o panorama continua negativo. E é tudo por hoje. Não se esqueçam de deixar a vossa opinião sobre a Starbucks na caixa dos comentários. Deixem um like se gostaram do episódio, subscrevam o canal se ainda não o fizeram, sigam-me no Instagram para mais conteúdos durante a semana e considerem apoiar através do Patreon, onde têm imediatamente acesso a outros benefícios. Desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.